Fala campers, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje começando o vídeo de uma forma diferente, né, aqui no escritório, para falar sobre a nossa barraca, né, gente? Esse vídeo aqui é para falar sobre todo o processo que a gente passou depois da tempestade que a gente pegou no último acampamento, sobre estender a barraca para colocar para secar, a gente teve que comprar impermeabilizante, esperar chegar, passar na barraca também. Então agora ao longo desse vídeo eu vou mostrar todo o processo que a gente passou, né, mostrando aí todo o passo a passo que a gente teve que fazer e que a gente espera que de alguma forma possa te ajudar aí também no seu acampamento, quando você pegar uma tempestade, principalmente nessa época, né, época de chuva, verão, a gente sabe como é, então assim, é inevitável não pegar chuva no acampamento. E aí que vem a questão, o que fazer depois de pegar chuva no acampamento? Então acompanha aí ao longo desse vídeo que eu vou mostrando todo o passo a passo para vocês, beleza? Inclusive, um ponto importante, que quando elas estão assim penduradas no varal, vai dar pra gente lavar as lonas exatamente como elas estão penduradas assim. Dá pra vir com a mangueira aqui, ó, e já jogar água que a sujeira já cai direto pro chão. E é isso. Aí galera, olha só como é que tá. Aqui a gente estendeu a barraca, tá no coberto. Mas pra vocês terem uma ideia, olha só o tanto que tá encharcado aqui, ó. Olha o chão. A barraca não para de pingar, olha isso, ó. Tá escorrendo ainda, ó, grudando. E se deixasse 1 ou 2 dias a mais já era capaz a gente perder a barraca, né, por conta do mofo e tal. Então eu já deixei a barraca aqui estendida. Aqui tá o sobreteto. Minha mãe me ajudou, ó. Tá água escorrendo também, pingando. Aqui a gente teve que abrir em 2 varais. 2 varais, né? 2 varais, enfim. Pra deixar escorrendo aqui também, senão já era. Tá muito molhado. Aqui tá as capas de chuva que a gente usou. Ó, tem até aqui, ó, marca de lama na capa de chuva, enfim. E é isso. Primeira etapa concluída. Ó, olha a bolsa da barraca, como tá, o nível que tá, pingando também. Bom, então vocês acompanharam aí o primeiro processo, que foi o quê? Estender a barraca já no dia seguinte, né? Eu corri lá para casa dos meus pais para poder estender tudo, as lonas e tudo mais. E aí depois, alguns dias depois, a gente voltou lá no final de semana para ver de fato o tamanho do estrago, né? Bom, gente, domingão. Hoje é domingo, final de semana após a acampada, né? Eu trouxe as coisas para cá, para casa dos meus pais na quarta-feira. E hoje a gente veio averiguar toda a situação para ver se é necessário, o que vai ser necessário lavar e tal. E assim, fez muito sol esses últimos dias, inclusive hoje tá tudo bem seco. Então dá pra gente ter noção aí real do estrago, né, amor? Não, e foi bem menos pior do que a gente imaginava, porque a gente imaginou que ia estar cheio de lama, que a gente ia ter que lavar. E, meu, na real não, porque as coisas vieram muito molhadas. Como a gente deixou a lona embaixo, né, da barraca, ela segurou toda a sujeira. Nossa, total. E assim, o que a gente vai precisar realmente lavar vai ser o piso do avanço e a lona que ficou embaixo da barraca. O sobreteto tá sujo só a borda ali, que ficou ali na grama e tal, mas... Mas aí depois a gente limpa. Inclusive é melhor a gente ir acampar, montar a barraca e limpar com a barraca montada do que assim. Porque é só um paninho, então... Nossa, Exato. mas eu tô mó feliz só de não ter que lavar a barraca. Nossa, e a gente acabou de almoçar ainda. Eu tô... Ai, que glória que não vai ter que Mas lavar. a parte do selador de costura e do impermeabilizante, a gente vai ter que passar. Vai ter. Vem aqui falar aí pras pessoas. Tá? E a parte do selador de costura e do impermeabilizante, olha isso aqui. Oi, gente. Oi, gente, tá aqui aparecendo no vídeo. Sou uma palhacinha. Mordeu até a vizinha hoje, tá? Essa palhaça. Enfim, a gente vai ter que fazer depois. Então quando a gente for montar a barraca, aí sim eu já vou comprar o impermeabilizante de tecido. Ou eu venho e passo aqui mesmo, coloco o sobreteto aqui no chão e eu mesmo passo aqui, que eu acho que vai ser mais fácil do que no camping. Ah, não, acho que inclusive deixar no varal pra você fazer das duas lados, assim. Mas aí é um outro processo, um outro vídeo. Não, vai ser a terceira etapa desse vídeo. É, sim. A primeira foi a estender, a segunda é a limpeza e a terceira a manutenção. Arrasou. É isso. Gente, olha só pra vocês terem uma noção de fato no que sujou. No sobreteto, ó,
É a borda que normalmente é o que tem mais contato com o solo mesmo, que sujou aqui com terra, ó. Mas isso aqui é normal. Isso aqui a gente consegue limpar com um pano úmido, tá? No camping mesmo, depois que a gente montar a barraca. A parte que eu falei pra vocês de impermeabilizar e passar selado de costura, a gente pode fazer aqui no chão mesmo depois. Agora a parte da barraca, só pra vocês terem uma ideia o quanto a lona protegeu. Olha só embaixo como tá limpinho, gente. Sério, salvou demais. Como a mãe disse, proteja essa barraca, né? Proteja essa barraca, vai fazer diferença. Você vai me agradecer depois disso. E olha só, a parte branca do tecido também, ó, não sujou, mesmo a gente dobrando na chuva. Então assim, gente, proteja, coloque a lona que vale muito a pena. O perrengue mesmo é voltar com a barraca molhada, mas se tiver onde estender, fica sequinho. A gente já verificou tudo aqui, tá bem sequinho. E aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, essa lona foi a grandona que a Mai tinha aberto lá no campo pra gente colocar as coisas em cima. Só molhou, não sujou, então assim, já tá bem seca. Essa outra é a que ficou embaixo da barraca. Tá suja, mas nem tanto quanto eu achei que ficaria. Mas tá de boa também, a gente vai limpar ela aqui. E esse é o piso do avanço, que é a que realmente tá mais suja. Olha isso, o nível da sujeira que tá. Não, surreal. Mas aqui também tem uma questão, né? Porque a gente fica andando, né? A gente só ficava na chuva, depois a gente passava, então... Eu já era esperado que essa parte ficasse suja. Mas é isso, rapidinho a gente lava isso aqui. As outras partes a gente já vai dobrar, já pra livrar o varal também, porque minha mãe precisa usar aqui, né? E é isso, vambora. E aí a gente já dobrou a barraca, porque a gente não ia lavá-la, né? A parte do iglu, a gente foi dobrando ali. Só que nesse momento que a gente foi dobrar, a gente percebeu o quê? Que a porta tava molhada, porque eu deixei fechado tanto o zíper da telinha, quanto o zíper da porta. E aí ficou em contato ali e não secou. Então a gente foi ali, jogou uma água, colocou para estender novamente. E aí a gente só dobrou o sobreteto, tá? Porque a gente também não ia lavá-la. E a lona grandona que só ficou ali aberta na hora da chuva mesmo, que a gente ia desmontar as coisas e colocar em cima. E aí a gente lavou o piso do avanço, lavou a lona que ficou embaixo da barraca e lavou a porta ali do iglu também para deixar estendida. E é isso, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas essa foi a segunda vez que a gente foi lá mexer na barraca.
Bom, galera, e depois de alguns dias, né, a nossa barraca secando aqui, depois de todo o processo e todo o temporal que a gente já mostrou aqui pra vocês, finalmente chegou o nosso impermeabilizante de tecidos. Nunca usamos, tá? Comprei no site da Amazon, enfim, vou deixar até o link aqui na descrição caso vocês queiram também. E vamos ver se funciona, né, esse negócio. Fala que depois de passar tem que secar durante 24 horas, então a gente vai deixar aqui no varal na sombra, né, secando, e aí amanhã eu venho retirar, dobrar e tudo mais. E aí eu vou passar tanto por fora quanto por dentro, porque a Mai deu uma olhada em alguns vídeos. E tem uma galera que passa já com a barraca montada por fora, tem uma galera que passa por dentro, então na dúvida, a gente vai passar por fora e por dentro para garantir, certo? Galera, e o que eu vou fazer aqui? Primeiro que a recomendação que ele fala para você passar numa distância de 20 centímetros. Como eu tô num lugar aberto, pode ser que vente, então para não ter desperdício eu acabo passando um pouco mais perto. E aqui, como a gente está sem referência pela barraca tá desmontada, né, o sobreteto tá no varal, eu vou fazendo de acordo com as costuras da própria barraca, né, do próprio sobreteto. Então eu vou fazendo por partes aqui para eu não me perder. E aqui você já consegue ver as marcas aqui, ó, da onde eu tô passando. Então, principalmente nas partes mais baixas, eu vou fazer um reforço mais simples, tá? Onde eu vou reforçar mesmo é na parte de cima da barraca, que tá bem aqui no meio. Galera, e aqui o que a gente fez? A gente já passou nos triângulos da parte de cima, que fica ali do sobreteto, que é onde tem as janelas. Então a gente foi se baseando por elas, porque é onde principalmente ficou o respiro, né, da barraca e aonde possivelmente pode escorrer a água. Então a gente reforçou principalmente em volta da costura e toda a parte da janela em volta também. Então assim, correr risco de escorrer a água, a gente espera que não tenha mais, entendeu? Então agora a gente vai passar nas laterais da barraca. Ah, e tem um outro lugar também que é muito importante, que a gente percebeu que começou a passar água, que é na parte do fechamento da barraca. Sabe aquela que a gente deixa aberto quando tá chovendo e tal? Ali, como fica fazendo bolsão d'água, a gente vai passar um reforço ali também. Pronto, galera, a gente terminou de passar todo o impermeabilizante aqui no sobreteto. Eu fui passando pelo lado de dentro, a Mayra foi passando pelo lado de fora do tecido. E aí a gente foi fazendo daquela forma que eu expliquei pra vocês, por setor, principalmente pelos lados mais importantes, que são as partes de cima, tá? Da barraca, em volta da costura, em volta da janela e tudo mais. E é isso, né? Agora esperar secar 24 horas. E bora pro próximo acampamento testar na próxima tempestade. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Espero que te ajude de alguma forma também, caso você pegue alguma tempestade aí no seu acampamento. Principalmente nesse verão, né, gente? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!